Olá a todos, eu me chamo Renan Leal e eu estou aqui para compartilhar com vocês, né, mais um relato de um ex-protestante que se converteu ao catolicismo, certo? E eu vou. Esse vídeo vai ser assim, livre, mais freestyle. Eu tenho meio dificuldade, tá? Para falar assim, tá? Eu peço aí a paciência de vocês, tá bom? Mas vai valer a pena, viu? Nos próximos vídeos eu vou fazer, inclusive eu estou preparando, tá? Aí sim, vai ser roteirizado, tá? Eu vou colocar coisa na tela também para vocês verem comigo, tá? E daí eu vou falar sobre a primazia de Pedro, ok? Esse foi um primeiro estudo que eu fiz, certo? E eu achei incrível como coisas que estão na Bíblia, certo? Tá na nossa cara e a gente não enxerga, ok? Mas seguindo então o meu relato, tá? Esse processo da minha conversão. Bom, eu me converti, né, na igreja, na evangélica, né? Com os meus 13, 14 anos, certo? E foi uma conversão real, foi uma conversão sincera, ok? Inclusive, não é porque nós deixamos, né, o protestantismo, que nós criticamos com razão, certo? Que nós não reconhecemos que os protestantes são cristãos, certo? Que os protestantes são também instrumentos de Deus, são usados por Deus, ok? Só que simplesmente eles nasceram da divisão, né? De uma revolução, né? Que a Bíblia não prega revoluções, né? A Igreja Católica não é baseada em revoluções, e sim na sucessão apostólica, ok? Mas o meu protestante é assim, né? Protestante, é o próprio nome, né? Você protesta, né? Enfim, como tudo começou, ok? Então, a partir dos meus 13, 14 anos eu me converti, certo? Eu tinha convicção de estar na verdade, porque a verdade é Cristo, e nisso, ok. Mas Cristo também deixou a igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja, né? Então, Cristo tem um corpo, e Cristo, ele veio na Terra não como um espírito, não como uma alma, né? Uma alma sem corpo, né? Cristo foi homem de fato, né? Teve osso, teve carne, nós podemos tocar, nós podemos ouvi-lo, né? Nós não, né? Infelizmente, mas quem viveu no, quem foi contemporâneo, né, a ele, é, ele era visível, e assim, da mesma forma, a sua igreja, né? A igreja de Cristo na Terra, tá? Então, primeiro que eu olhava isso desde cedo, tá? Porque após a minha conversão, né, rapidamente comecei a me envolver nas coisas da igreja, grupo de jovens, né? Nós formamos uma banda, tá? E essa banda ficou ali durante 6, 7 anos, mais ou menos. Eu saí da igreja com 21 anos, né? Por incrível que pareça, eu não fiquei de igreja em igreja, né? Eu tive uma única igreja, né, que eu frequentei, que era a Nova Geração, certo? Mas essa nova geração também já tinha sido originada de divisão, né? De divisão, porque todos são assim, né? Todos, certo? Até a igreja que você frequenta, que você reconhece realmente que o pastor, ele segue ali a corretamente, né? A doutrina cristã, né? Segue a Bíblia, né? Sem ser maluco, né? Sem Of the King, the Beam, the Bastard e tal. Mesmo esses, você vai estudar, né? Ele saiu de outras igrejas também. Ele tinha igreja e tal, e aí não concordou e acabou fundando outra igreja. Certo? Ok. A igreja de Cristo, não é a igreja de homens, não é a igreja do apóstolo tal, do apóstolo X, do apóstolo Y, de João, de Pedro, não, é a igreja de Cristo, certo? Agora, Cristo fez uma promessa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e daria as chaves do reino dos céus, o poder de ligar e desligar todas as coisas, né? Porque tudo que ligar ou desligar na terra, da mesma forma será no céu, ok? Com quem ficou esse poder, irmão? Porque no meio protestante é uma bagunça, certo? Sabe o motivo de ter tantas pessoas assim alucinadas no meio protestante, achando que é profeta, que... Sabe por quê? Porque eles interpretam tudo que tem na Bíblia de forma livre, certo? Pode pegar uma passagem que é direcionada a uma pessoa, essa passagem mesmo que fala, te darei as chaves do reino dos céus, para falar que eu tenho a chave do reino dos céus. Não, irmãos, eu não tenho a chave do reino dos céus, nem você. A igreja tem a chave do reino dos céus. E ela tem por quê? Porque ela seguiu uma sucessão apostólica, ok? Eu comecei a perceber que existiam muitas pessoas que verdadeiramente tinham um coração reto, né? Buscavam compreender qual é a vontade de Deus, da Bíblia, né? Enfim, e assim, cada um chega a uma conclusão. Tanto que esse é um dos principais motivos de você abrir uma outra denominação, né? Uma outra denominação, ou seita, né? Porque seita é uma palavra do contexto religioso, né? Tudo aquilo que é tirado de algo maior, certo? Uma seita. E o protestantismo, ele nasceu em 1500 e pouco lá, certo? Nasceu na Igreja Católica. É como se fosse um braço tirado do corpo, do verdadeiro corpo de Cristo. Ok? Mas quem está conectado, quem é tirado, se você descer para o membro, é o membro que está fora. Ok? O corpo, ele continua conectado à cabeça. Certo? E se você for ver a fundo o que foi a Reforma Protestante, certo? Aí os protestantes começaram a fazer o quê? Simplesmente negar, né? Não, mas tudo bem, eu não sigo Lutero, né? Eu sigo a Bíblia, as Escrituras, ok. Mas esse seguir as Escrituras nasceu com Lutero, só a Escritura nasceu com Lutero. E a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, ok? E tudo que é feito de dissensões, de facções, isso é obra da carne, não é obra do Espírito, ok? Se existia realmente uma igreja, ok? Igreja católica, os cristãos se reconheciam, não tinha essa questão de qual denominação você é, certo? Não existia isso, ok? Roma tinha uma primazia sobre as demais, certo? Isso você vai estudar na própria historicidade, né, do cristianismo, ok? Está disponível a todos, é só ter boa vontade também, certo? E eu olhava, irmãos, já com um pouquinho de mais maturidade, né, já de um tempinho de igreja, de Bíblia, né? Mas assim, eu olhava e dizia, mas como existem tantas igrejas assim no caminho, né, para ir para minha igreja, né? Eu via tantas outras, né? E às vezes tinha igrejas lotadas, outras vazias, né? E você vê que dá até uma tristeza, né? Você vê uma igreja assim vazia, né? Dá até tristeza. Eu falava, mas por que a gente simplesmente não tinha sei lá, um grande salão e todos reunidos, né? Por que essa divisão? Por quê? Porque tem um pastor aqui, outro pastor ali, né? E tal. Por que não uma só, né? Ou se fosse realmente, pelo menos, assim, ensinassem a mesma coisa, né? Ensinassem a mesma coisa. Tivesse ali os mesmos dogmas, né? Mas por quê? Né? E não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Se nós lemos a Bíblia e o Espírito Santo nos inspira, tá? Eu acredito na inspiração, certo? Mas não no sentido de definir dogmas, ok? Não no sentido de definir dogmas para qualquer pessoa, assim, né? Para um leigo, ok? E você pode jogar a Bíblia na mão de um mendigo, o mendigo lê, aí eu interpretar, eu vou abrir a igreja dos mendigos, certo? Eu ainda acredito que Deus tenha misericórdia nas pessoas, né? Que agem de forma sincera, né? Achando, inclusive, que estão fazendo a vontade de Deus. Mas você achar que está fazendo a vontade de Deus não quer dizer que você esteja fazendo de fato, entende? Então não faz sentido, irmão. Se o mesmo Espírito está sobre nós,
esse espírito que nos inspira, pelo viés protestante, tá? Porque a igreja, então, é cada um de nós, certo? Então, qual que é a lógica? Então, cada um de nós vamos chegar à mesma conclusão, ok? Mas na prática não é isso que acontece. Não importa o quanto você estuda. E as pessoas sérias, muitos teólogos, né, protestantes, eles passam a vida toda estudando, né? Estuda hebraico, aramaico, né? Estuda o grego, estuda contexto histórico, estuda tal, tal, tal. Engraçado que eles estudam tudo isso, mas eles ignoram, né, a Igreja Católica, né? Porque na prática é isso, viu? Na prática é isso. Ou eles entram, vão entrando num nicho, certo? Que pegam autores protestantes que denominizam a Igreja Católica e vão seguindo, e assim, ó, vão seguindo assim, sabe? Mas não faz sentido. Se você ainda é protestante, você estudar de forma sincera a história da igreja, a história, ó, a história da igreja católica, a história do cristianismo é uma coisa só. Até 1500 anos é uma coisa só. Aí depois você pode começar a ver, né, o que foi produzido pelos protestantes e tal, ok? Mas já de início já se separaram de Lutero também, começou as divisões e virou a bagunça que é hoje, irmãos. Por quê? Hoje, se eu quiser, eu vou aqui na esquina, alugo um salão, coloco uns bancos ali, né? Me autodenomino profeta, ok? Pronto, e começo meu ministério, né? Mas que autoridade foi me dada, hein, irmãos? Quem pode estabelecer religião? Porque religião é religar, certo? E nós mesmos não podemos nos ligar a Deus. É Deus que liga a nós, ok? É Deus que vem até nós. Jesus Cristo que veio até nós. Não fomos nós que fomos até Ele. Inclusive, o Pai Nosso diz, né? Venha a nós o vosso reino, né? Não ao contrário, certo? Inclusive é a Nova Jerusalém que vai descer sobre nós. Não nós que subiremos a Nova Jerusalém e moremos lá. É Deus que vai descer até nós e fazer seu tabernáculo, a sua habitação com nós aqui na terra, certo? Mas prosseguindo então, somente o próprio Deus pode criar uma religião, pode criar uma igreja. E ele criou. Aí que tá, ele criou. Uma passagem que é óbvia, certo? E os primeiros cristãos a entendiam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, certo? A igreja não é algo espiritual, irmãos. Como Jesus, quando mais novo, frequentava sinagogas, certo? Ele frequentava a igreja. Ele não falava que isso aqui não é a minha vontade. Ele não falava que eu nunca quis que vocês fundassem a igreja, se reunissem e tal, ok? Isso não existe, certo? Você não vai encontrar isso nas escrituras, ok? E a base da igreja católica é a sucessão apostólica, ok? Inclusive, essa passagem bíblica. Eu vou fazer, na verdade, já estou montando um estudo, ok? Um estudo show, tá? Que vai ser mais estruturado aqui, tá bom? Não vai ser só eu falando, eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar passagens bíblicas, tá? Sem recorrer, inclusive, a questão de patrística, na própria Bíblia, mostrando a primazia de Pedro e como ele foi o líder da igreja e como realmente Cristo fundou a igreja sobre ele, certo? Vou mostrar, ok? Mas o meu protestante não entende deste modo, certo? Ele entende realmente cada um, né? Eu sendo a igreja, ok? Então, eu interpretando, eu leio a Bíblia, eu peço a interpretação do Espírito Santo e daí eu fundo a minha igreja. E se a gente for comparar, cada um vai interpretar de uma forma. Será que é isso que Deus nos deixou? Será que é isso? Retomem ao Novo Testamento, ao início da igreja, né? Porque o Novo Testamento, irmãos, ele não relata a história da igreja, sabe? Ali é o início, os primórdios do cristianismo, certo? É que nem um grão de uma semente de mostarda, ok? Ela cresce e ela dá muitos frutos. Ela cresce e vira, sabe? Da mesma forma a igreja de Cristo.
E a Igreja de Cristo, ela não nasceu pronta, ela se formou, irmãos, e ela levou séculos para isso. Da mesma forma que Cristo, embora pudesse, não veio na Terra já com seus 30 anos e começou já a ministrar a palavra e fazer grandes sinais e tal. Não. Ele foi um embrião. Ele foi um embrião, ele foi um recém-nascido, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, até se tornar adulto. Ok? Da mesma forma, a igreja é o corpo físico, o corpo visível de Cristo, certo? E realmente não faz sentido. Todo mundo é inspirado pelo mesmo Espírito e eu vou chegar à conclusão, às vezes até oposta da sua, viu? E eu não sou mais ou menos estudioso que você. E eu não sou mais ou menos comprometido com você do que você. Simplesmente eu vou ter uma outra interpretação. E daí, o que eu faço então? Eu abro uma outra igreja, uma outra seita. Né? Não é isso que Deus estipulou. Não é isso que Jesus, que os apóstolos estipulam na tua palavra. Certo? Releiam inclusive a partir dos Atos ali, né? Atos dos Apóstolos, né? Releiam que a igreja tinha tudo em comum, que acredito que tinha tudo em comum. Um só batismo, uma só fé. Enfim, eu tô falando só de... Não tô com nada aqui, tá? Então, desculpa a minha imprecisão, certo? Mas é isso, esse foi o grande motivo, irmãos. Eu confesso, esse foi o grande motivo. Qual é a base segura de eu saber a verdade? Porque eu admiro muito esse aqui. E eu admiro muito esse aqui também. Esse pastor, por exemplo, né? Mas eu admiro esse padre também. Esse padre fala coisas muito boas e tal. Aí eu vou pensar coisas que eu quero e vou tirar coisas que eu não quero. E aí eu formo a minha igreja, dizer assim, né? Não, irmãos, não faz sentido. A verdade é uma só, a verdade é objetiva, certo? E eu comecei a ficar nessa angústia. No começo, né, eu saí com os 21 anos e fiz muita merda, tá, irmãos? Eu me afastei de Deus, mesmo sabendo de tudo, todas as coisas, me arrependi amargamente, tá? Mas fiz muita merda, tá? Mas eu retornei. Retornei assim, né? Questão de ser praticante do evangelho, né? Ok. Mas aí dos meus 21 aos 30 anos, que agora, né, fiz 30 anos, eu fiquei sem frequentar mesmo, sabe, igreja? Certo? E eu comecei a ver Caio Fábio, por exemplo, né? E ter interpretações que assim, não, religião foi o homem que instituiu, né? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso, irmãos. Né? Mas se você crê em Jesus, pronto, você vai ser salvo. Né? Então assim, Cristo fundou a igreja, e a igreja, como um grão de mostarda, cresceu e se tornou o que se tornou, influenciando o mundo inteiro. A igreja católica construiu as primeiras escolas, as primeiras faculdades, os primeiros hospitais. Ela influenciou na ciência, ela influenciou na produção científica. Inclusive, ela financiou, não só influenciou, ela financiou a produção científica, ela apoiou a produção científica. Tá? A igreja espalhou a palavra de Deus no evangelho até os confins da terra. Foi a igreja católica que reuniu, que definiu quais seriam então o cânon bíblico cristão, né? Porque tinha também o cânon bíblico judaico, né? Que inclusive só foi criado a Bíblia, tá? A Bíblia, a própria Bíblia judaica, que não tem o Novo Testamento, certo? Só foram criados 100 anos depois de Cristo, tá? E do que podemos dizer então da Bíblia cristã, certo? 300 e pouco depois de Cristo, certo? Como nós temos hoje, ok? E os protestantes vêm nesse papo de só a escritura, sendo que a igreja católica definiu o que seriam os livros dela, certo? Aí depois, mais tarde, né? Não foi a igreja católica que incluiu livros, irmãos, ok? Os livros, a Septuaginta, os livros que a igreja católica utiliza eram os mesmos livros que era comum dos cristãos, que os apóstolos utilizavam, certo? Foram os protestantes que tiraram livros, inclusive Lutero, o líder do movimento, tá? Ele quis tirar outros livros da Bíblia, como o próprio Apocalipse, que diz expressamente que quem acrescentar ou tirar, né, um tio ali seria condenado, né? Da mesma forma, Deus tiraria o nome do livro da vida, certo?
Ele quis tirar Apocalipse, ele quis tirar o livro de Tiago, porque o livro de Tiago, ele dava uma outra interpretação, né? Na questão de não desassociar fé de obras, ok? E ele criticava esse livro, ele quis tirar esse livro, mas graças a Deus isso não foi permitido, tá? Deus não permitiu, ok? E tem muitos podres de Lutero. E a igreja, o protestantismo nasceu desse fruto podre, ok? Então não pode ser, irmãos, não pode ser que durante 1500 anos o Espírito Santo de Deus, Jesus prometeu que estaria sobre a igreja eu falo na pessoa dos apóstolos, ok? Mas os apóstolos formaram também outros discípulos. Jesus diz, né? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo. E os apóstolos também formavam presbíteros, formavam bispos, né? Para cuidar de determinado lugar, ok? E os apóstolos, eles não ficavam num lugar e ficavam ali, irmãos. Eles não paravam no lugar e ficavam ali. Eles seguiam viagem e iam espalhando o evangelho para todos os lugares, né? Após acho que em Atos 1 mesmo já começa já começa a perseguição, né? A morte, o primeiro Marte, né? Relatado, e já se dispersa os apóstolos e eles vão espalhando o evangelho, né? Então Satanás quis ferir o cristianismo, né? Mas ele na verdade foi um impulsionador, porque aí espalhou, entendeu? E aí começou a corrida para a pregação do evangelho, tá? Até os confins da terra. E a Igreja Católica, ela tem as relíquias desses tempos, né? Desses tempos cristãos, né? Ela guardou a memória do cristianismo de fato. Isso não é teoria, isso é de fato, isso é história, ok? Você precisa ser muito ignorante para negar tudo isso. Então, qual que é a saída? A outra saída é dizer que o catolicismo, então, foi criado posteriormente, que também é uma aberração, porque nós temos relatos ali do final do primeiro século, início do segundo século, a palavra católica já aparece, que significa universal, ok? Enfim, etc, tá? Etc. Eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu vou estruturar, porque senão eu fico falando assim de forma solta e eu não dou um maior embasamento, eu não aprofundo em nada em específico, tá bom? Mas, seguindo então, essas coisas me pegavam, né, de realmente não ter uma unidade, né, da gente não ter certeza de nada. Quem é juiz sobre mim, sobre você, que eu prego uma coisa diferente da sua? Você tem sua igreja, eu tenho a minha. Quem é juiz sobre nós? Não tem juiz sobre nós. É Deus. Ok. Mas na prática, juiz prático na terra, tá? Para inclusive influenciar na vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. E aí? Quem é o juiz? Porque a Igreja Católica ela tem o seu magistério, ela tem uma organização, ela tem lógica, inclusive. Tá? Se você ir numa igreja católica da África, se você ir numa igreja católica do Líbano, se você ir na Itália, se você ir em Roma, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não importa. Tem a mesma liturgia diária, certo? É a mesma estrutura, irmãos. Ok? E assim, a missa ela é totalmente cristocêntrica, totalmente cristocêntrica. O ápice dela é a Eucaristia, onde nós podemos participar verdadeiramente do corpo e do sangue de Cristo, porque o católico acredita que não é simbólico, é literal, como os primeiros cristãos acreditavam. E várias outras coisas que você vê que no protestantismo que tem uma ruptura, certo? Que eles ignoram o que os primeiros cristãos diziam. Não, só a escritura. Mas essa só a escritura, ela também foi costurada, certo? Ela não desceu do céu pronto, irmãos, certo? E, bom, realmente, esse reforçando, é o principal motivo de não ter uma unidade, né, uma unidade teológica, certo? Não é nem questão de unidade física, assim, né, sabe, de uma unidade teológica, não tem essa unidade não existe, simplesmente, ok? E um protestante em uma denominação chama o outro de herege, né, que vai pro inferno, né, enfim, que tá errado, não sei o quê. Eu, nesse momento desengrejado que eu fiquei durante alguns anos aí, certo? Você nega inclusive a questão de você se reunir, né? Porque na verdade, irmãos, uma coisa não exclui a outra. Você pode sim
frequentar a igreja e você se reunir com seus irmãos, você ter um bom convívio, e se você falar de Deus, porque você pode, porque o dia tem 24 horas, irmãos, a sua vida não se limita ao templo, à igreja. Então nós temos que ser portadores também do evangelho, irmãos. O evangelho não está dentro de uma igreja de paredes, entende? E é nisso também que Cristo nos alertava, nos falava, né? De ser adorador em espírito e em verdade, entende? Não importa você estar presencialmente ali, em espírito e em verdade. Você não ser hipócrita, inclusive, certo? E, irmãos, muitos pastores realmente estão se convertendo ao catolicismo por estudar a fundo a história da igreja e descobrir que sim, ela foi católica desde o início, tá? E para mim as coisas agora sim começaram a fazer sentido. E eu pedi para Deus, Deus me mostra a verdade. Eu quero saber a verdade. Eu nem sabia o que eu estava buscando mesmo, né? Mas é questão de igreja porque eu simplesmente não queria mais. Eu não queria mais frequentar cultos evangélicos. Eu não queria mais, irmãos. Eu estava com algum bloqueio. Eu não entendia por quê. E eu comecei aos poucos me aproximar da igreja católica. De início, por lembrança de quando eu era criança, né? Porque os pais, naturalmente, até por receberem disso, né? De herança, né? É a questão de batizar a criança para ela não morrer pagã e ir para o inferno. Ok? E aí batiza a criança, faz a catequese e tem a primeira Eucaristia. Mas depois a criança nem volta mais para a igreja, passa muitos anos, às vezes morre, nunca mais foi uma missa, entende? Porque os pais também não dão exemplo, os pais não vão, os pais nem acreditam na verdade, sabe? E por conta disso, tem muitos católicos que não tem profundidade nenhuma também, né? Vão na igreja porque, sei lá, às vezes é costume, é cultural, certo? E muitos passaram a ser protestantes, mas agora está tendo um movimento contrário, né? O católico que sabe um pouco de Bíblia se torna protestante. O protestante sabe muito de Bíblia e sabe muito de todo o resto, porque não é só a Bíblia não está contida, Deus não está contido na Bíblia, ok? A Bíblia é instrumento de Deus, certo? Mas não se resume à Bíblia, irmãos. Isso não faz sentido, isso não faz o menor sentido, ok? Se Deus se nem os céus podem conter a Deus, a Bíblia pode conter toda a verdade a respeito de Deus? Ela não pode, irmãos, ela não pode. E é por isso mesmo que Cristo disse que edificaria a sua igreja, que ele deu essa promessa pra gente, senão não faria sentido essa promessa, irmãos. Entende? Não, é mentira que cada um de nós somos igreja. Isso é mentira. Nós juntos formamos a igreja. Aí sim. Isso sim. Entende? Mas é isso, tá? Eu comecei a questionar várias coisas, né? E eu vi que a Igreja Católica tinha resposta, e resposta melhor que o protestantismo, né? E eu comecei a me encantar, irmãos, vendo tudo que foi produzido pela Igreja Católica, inclusive, porque ela influenciou o mundo inteiro, né? Os frutos da Igreja Católica são muitíssimos abundantes. Aquilo que o protestantismo tem de bom, inclusive, é fruto da Igreja Católica. Certo? De forma direta ou indireta, porque é ela que carregou toda a tradição apostólica, foi ela que preservou inclusive a própria Bíblia, certo? Foi ela que combateu heresias do tipo Jesus não é Deus, certo? Então é isso, irmãos. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar, tá bem? Esse meu relato não foi tanto relato pessoal, eu acabei misturando as coisas, tá? Mas foi a forma de eu falar com vocês. Se vocês gostaram do que eu disse, se para vocês tem alguma lógica, eu peço que vocês comentem, eu peço que vocês se inscrevam, que vocês curtam, tá? Eu não sou ninguém, tá bom? Eu não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa que estou ávido, né, pela verdade e uma vez sabendo a verdade, querer compartilhar também, tá bom? Nos próximos vídeos, primeiro eu vou fazer um vídeo da primazia de Pedro, porque isso é central para os católicos, tá? Os protestantes negam, mas isso está evidente na Bíblia, evidente, tá? E daí eu vou compartilhar com vocês também, primazia de Pedro. E depois, como isso se liga também à própria questão do catolicismo, né? Que aí já é meio caminho andado, tá? Você reconhecendo a primazia de Pedro, você automaticamente você está muito próximo de reconhecer a Igreja Católica, tá bom? E demais vídeos também que eu vou fazer estruturado. Esse vídeo foi mais freestyle mesmo, tá bom?
Mas os próximos vou trabalhar melhor aí. Edição de vídeo e tal, tá bom? Fique com Deus.